óculos, a ótica... Não? Está preparado? Então eu vou logo aqui para a entrevista com o nosso querido Merlong. Tudo bom, Merlong? Seja bem-vindo aqui, senhor. Obrigado pela presença, obrigado pela participação. A gente começa assim. Eu acho, penso eu, pelo que li de ontem para hoje, principalmente aqui no Estado, deputado, é um momento muito de equilíbrio, é um momento muito de ouvir, é um momento de muita tranquilidade, principalmente para os gestores, em ouvir o que será bom para o nosso Estado. É verdade. Né? De trazer isso para a população, tentar tirar desta derrota do governo as maiores lições, os melhores proveitos e tentar fazer algum tipo de relacionamento para que o Piauí não perca. Como é que o senhor enxerga o momento e o que é que representou para o senhor o que aconteceu ontem? Pois hoje, é, né? Trata-se de ter o equilíbrio, nós somos responsáveis pelo governo do Piauí. Graças a Deus, o governador Wellington Dias tem uma maturidade muito grande, uma capacidade de diálogo enorme e também uma lealdade muito grande aos seus compromissos e ao seu partido, tanto que nessas últimas semanas ele tem permanecido em Brasília fortemente, de um lado atuando em apoio ao presidente Dilma, de outro lado defendendo os interesses do Estado do Piauí, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Veja que no meio dessa confusão toda ele conseguiu aprovar a operação de crédito junto ao Banco Mundial. A presidente Dilma já deixou, nos últimos momentos, decisões importantes para o Estado do Piauí. O governador estava lá acompanhando, como por exemplo a criação da Universidade Federal do Delta que era um sonho, do Parnaíba, um sonho, e é um dos atos praticados assinados pela presidente Dilma, agora recentemente, com o governador Wellington Dias acompanhando. Então eu acredito que o governador saberá manter esse equilíbrio institucional no sentido de defender os interesses do Piauí frente ao governo federal. Por exemplo, a Justiça do Rio de Janeiro bloqueou as contas para garantir o pagamento dos funcionários, do funcionalismo. Esse equilíbrio que o governador tem mantido tem ajudado, por exemplo, a manter as contas em dia, os projetos sociais em dia? Aí entra a nossa parte aqui, a equipe econômica, a área da fazenda, a administração, a CEPLAN. A firme decisão do governador Wellington Dias não permitir um desequilíbrio maior das contas do Estado que possa repercutir num fato muitíssimo negativo que seria o atraso da folha de pagamento. As dificuldades até no sentido de enfrentar momentos difíceis como do ano passado para cá, quantas categorias nós tivemos que chamar para conversar e dizer que não tinha o suficiente para atender a tudo que a lei determinava. Agora mesmo estamos enfrentando uma greve na UESP, mas sempre mantendo o diálogo. O que nós podemos fazer? O governador vai receber a UESP logo que chegar a Teresina, talvez amanhã à tarde, e para manter essa mesma linha. Bom, tudo bem, os professores têm direito à progressão, vamos fazer, mas a partir de junho e em etapas, um esforço grande para regularizar a bolsa dos estudantes, para resolver o problema dos técnicos administrativos. Sim, então é assim, Edson, sentando à mesa, controlando as despesas aqui e ao mesmo tempo defendendo os interesses do Piauí em Brasília. Ananias. Secretário, agora falando a respeito do resultado de hoje em Brasília, desta votação que determina a saída da presidente Dilma por até 180 dias do cargo, enquanto o processo é julgado de forma definitiva no Senado. Este placar já aponta que mais de 2/3 dos senadores apoiam um possível afastamento definitivo da presidente. O senhor foi um dos maiores defensores do mandato de Dilma no Piauí, de fato é um dos fundadores do PT no Estado, tem uma identificação muito forte com esse governo e o defende em todas as instâncias. Eu queria que o senhor repercutisse esse resultado, que é extremamente difícil, extremamente negativo para o governo, já que se alcançou mais do que esses 2/3 dos senadores que votaram hoje, e também sobre a posição da bancada do Piauí. O senador Mano Ferro, o senhor deu como um voto perdido e terminou votando contra o processo de impeachment. Eu queria destacar duas coisas, Ananias. Primeiro, a minha preocupação com o que eu chamo um estado de anarquia institucional. Como? De anarquia institucional. Na casca, parece que está tudo perfeito. Os ritos estão sendo obedecidos, parece que a gente está vivendo uma democracia plena. Debates, pró, contra, papapá, segue os prazos, na casca tudo parece perfeito. Quando a gente olha para o conteúdo, o que vê, Ananias? Um Congresso que desrespeita a Constituição ao afastar uma presidente que não cometeu crime de responsabilidade. Um Supremo Tribunal Federal que se julga acima da Constituição. Quando, por exemplo, monocraticamente manda prender um senador sem autorização do Senado.
quando monocraticamente o Teori Zavascki mandou afastar o presidente da Câmara. Só mais tarde é que o pleno se reuniu para regularizar, porque a Constituição é clara. Você precisa de 2/3 dos votos do Supremo para afastar um membro de um outro poder, havendo justificativa. Nesse caso havia justificativa. Mas a Constituição não dava ao Teori, não dá ao Teori nem a nenhum outro ministro o poder para afastar o presidente da Câmara. E eles afastaram. Então o Supremo está também se considerando acima da Constituição, o Congresso está rasgando a Constituição. E quando isso acontece num país do tamanho do Brasil, que outro contrato tem estabilidade, Elton, se a própria Constituição está sendo desrespeitada? Em segundo lugar, a questão da votação. Foi clara, 55 senadores, 22. Não é? Eles na votação definitiva vão precisar de 54. Acho que o futuro depende do seguinte, eu penso que o Michel Temer vai começar o seu governo com grande apoio parlamentar, com grande apoio midiático da grande mídia. A questão é que medidas ele vai tomar e como a população vai reagir a estas medidas. Ele terá apoio popular ou não? Acho que é esse terceiro elemento. Segundo o Datafolha, 95% não querem ele como presidente. Pronto. Então, que apoio, que legitimidade Michel Temer terá? Como a população se comportará ao longo dos próximos meses, diante das políticas que ele vier a adotar, que sinalizam no sentido de voltar para a política daqueles que perderam a eleição. Jogar o enfrentamento das crises econômicas sobre os ombros dos mais pobres. Secretário, uma coisa que chamou a atenção foi o discurso do senador Ciro Nogueira, onde ele votou sim pela aprovação e a admissibilidade. Aí se confunde. Sobre o processo de impeachment, mas ele falava toda hora do legado do presidente Lula. A toda hora ele está tirando a concentração. Por favor, pede aí para parar o telefone, por gentileza. Por favor, pede para... falava do presidente Lula. Como é que o senhor avalia essa situação? O PP continua aliado aqui. Como é que o senhor enxerga isso? Bom, eu acredito que o governador Wellington Dias não vai tomar decisões rápidas, apressadas, sempre pensando na governabilidade, sempre pensando no melhor. Eu não quero perguntar ao senhor como secretário, quero perguntar ao senhor como cofundador do PT. Mas não dá para separar, né? Então eu quero dizer assim, o governador vai pensar, vai refletir, com o tempo é que ele vai tomar decisões a respeito dos desdobramentos disso que está acontecendo no Brasil em relação à base política no Piauí. Eu quero, digamos assim, concordar com o senador num ponto. O legado não só do governo Lula, não, do governo Dilma também, primeiro governo. As pessoas estão falando aí, Elton, na crise econômica. A crise, os principais discursos. Como dos elementos para justificar o golpe de Estado parlamentar que está sendo dado nesse momento. A crise econômica em 2002 era maior do que a atual crise econômica. Eu peguei alguns dados oficiais do IBGE e do Banco Central. A inflação era de quase 13% em 2002. Foi. Agora está em 9,28%. 2002 era o governo Fernando Henrique. Governo Fernando Henrique Cardoso. Está recuando, não está? Pois é. A inflação já está... E está em queda. O mercado está sinalizando que vai terminar o ano com 7%. E sinalizando 5% para o ano que vem. Juros. A taxa básica que o Fernando Henrique deixou foi de quase 25%. Está em 14,15%. Desemprego, ele deixou em 12,6%. Está em 10,9%. Claro que 10,9% é uma alta taxa de desemprego. Principalmente se comparado com o fato de que a presidente Dilma atingiu pleno emprego, 4,5%, 4,8% no governo dela em 2014. Reservas cambiais, eles deixaram em 17 bilhões, a Dilma está com 376 bilhões de dólares de reservas internacionais nos cofres do Banco Central do Brasil. Só tem um item, que ela perde na comparação, dívida pública. Está em 65%, Fernando Henrique Cardoso, que encontrou em 29%, entregou em 60%. Está em 65%. Mas neste item aí não chega a ser o fim do mundo. Você sabe quanto é a dívida pública dos Estados Unidos? 104% do seu orçamento. Há quem diga, eu queria pedir a opinião, inclusive da Anaís, que é comentarista, ontem eu vi muitos textos sobre isso, que o presidente Michel Temer, que agora será presidente, ele, nos comentários, bem sarcásticos, dizendo que olha, o presidente Michel Temer vai brincar de ser presidente durante 6 meses, porque a turma do PMDB, a turma de quem votou no PMDB é cada um por si, e ele não vai conseguir agregar todo mundo. E isso pode virar daqui a 6 meses. Vocês acreditam nisso ou não?
Já, Yeldson, certamente, e a votação mostrou um pouco disso, 2 parlamentares do PMDB ficaram de fora, não votaram. Jader Barbalho foi um deles que, inclusive, até pouco tempo era pertencente ao governo da presidente Dilma, e também Eduardo Braga não votou. 2 membros do PMDB deixaram de votar e poderiam dar uma expressiva maioria ainda maior, né? Para Michel Temer, de que ele precisará conversar com vários setores do PMDB na formação dessa sua equipe, na formação desse seu ministério. O PMDB é historicamente dividido, o PMDB historicamente busca poder em várias frentes e certamente já há um descontentamento dentro do próprio PMDB. A votação já foi um recado quanto a isso. Esses 2 nomes não participarem já é uma sinalização de que, de fato, Michel Temer enfrentará problemas dentro do seu partido para essa composição. Assim como tem enfrentado problemas com as outras siglas, disputas por espaços nesse novo governo. Na verdade, Michel Temer tem que acomodar agora muitos interesses que lhe deram sustentação em todo este processo de chegada ao poder. E, paralelo a isso, precisa dar uma resposta para a sociedade e, diante da crise econômica, diante das dificuldades financeiras pelo qual está passando toda a população. E, mais do que isso, precisa se posicionar claramente a respeito dos programas sociais do governo federal. Essa questão que você põe, se me permite, diz respeito a uma questão que me parece central nessa crise que nós estamos vivendo, que é relativa ao sistema político brasileiro. No Brasil, o sistema político permite que se eleja um presidente, como a Dilma foi eleita, com 54 milhões de votos, e ao mesmo tempo sua base política é francamente minoritária. Se elege o presidente de um lado e o Congresso de outro. O Michel Temer terá que conversar não só com o PMDB, com cada uma das facções, na verdade, em alguns lugares, em alguns momentos, com cada um dos parlamentares, né? Como com 30 partidos que estão representados na Câmara Federal. Esse é o grande nó da democracia brasileira neste momento. O sistema está por demais pulverizado, o sistema político. Joga 2 instituições fundamentais para a estabilidade em confronto, quase que permanente. De um lado, elege o presidente com um rumo e elege o Congresso com outro rumo. Elege o presidente e não dá a ele maioria parlamentar. E o que nós acabamos de ver? O Congresso Nacional rasgando a Constituição em nome de uma maioria momentânea, se comportando como se fosse um parlamentarismo. Tirando a presidente por conta de uma crise econômica, uma vez que ela não cometeu crime político. Mais uma vez, para a gente finalizar, eu pergunto o seguinte, é um questionamento muito grande ali. Se o presidente Michel Temer, em 2 meses, não conseguir o que ele disse que vai conseguir, que é regularizar a questão da crise financeira no país, é temeroso de mais estados atrasando salários? Sim. É temeroso não pagamento de benefícios sociais? Sim. Se a crise se Ele está chegando para dizer que vai fazer isso, vai mudar. Pois é. Veja que a Dilma, com toda a legitimidade de 54 milhões de votos, como não teve capacidade de formar uma maioria no parlamento, como a oposição se comportou o tempo todo boicotando o seu governo, inclusive nem sequer aprovando o orçamento, teve dificuldade de conduzir a economia, como terá condições um presidente não eleito que não tem legitimidade? Então, se a crise se aprofundar, Yeldson, e a arrecadação continuar diminuindo, poderemos ter outros estados do Brasil atrasando suas obrigações básicas, inclusive o pagamento de salários. Secretário, qual será o papel das ruas neste novo momento? Qual a expectativa do governo da presidente Dilma, dos aliados da presidente, sobre as ruas se manifestando sobre o governo de Michel Temer? As ruas é que vão dizer se o Michel Temer poderá ou não continuar presidente da República no Brasil. Uma vez que, como eu já disse aqui, ele terá apoio parlamentar, terá apoio da grande mídia, a questão é, terá apoio da população? E eu penso que as ruas devem sinalizar para o governo e para o Brasil que não aceitam retrocesso. A crise econômica não precisa ser enfrentada transferindo ônus para a população. Se o Congresso aprovar as medidas que o governo mande, ela pode ser enfrentada com diversos tipos de situações. Por exemplo, desemprego. Uma retomada forte do Minha Casa Minha Vida pode contribuir para uma redução rápida do desemprego. Né? Significativa. Verdade. Então é uma medida que implica em deixar de mandar dinheiro para os juros dos bancos e botar dinheiro numa política social que ao mesmo tempo tem uma repercussão econômica. Secretário, para a gente finalizar, e esses deputados e senadores do Piauí que votaram contra a presidenta Dilma, eles não vão ganhar eleições aqui nem para presidente de bairro. Mostra o WhatsApp, por gentileza. Chamam inclusive de covardes. Outros dizem que não. Que o povo vai entender a mudança através dos votos. Eu pergunto ao senhor, pela experiência política que tem,
Essa votação pode influenciar já na eleição para a de 2016 agora e o que ela pode representar nas próximas eleições. O povo entende como isso, na sua opinião? Pois fica difícil de analisar essa questão que você põe aí. A votação de vereador está sendo assim muito particularizada, um corpo a corpo entre os candidatos e a população. Não sei se isso que o Brasil está vivendo nesse momento repercutirá na eleição de vereador. Talvez tenha repercussão já na eleição de prefeito das maiores cidades. E com certeza teremos o momento que o Brasil vive, ele terá desdobramentos nos próximos meses e na votação de 2018, assim, repercussões grandes do que estamos vivendo hoje. Obrigado, secretário. Obrigado. O Ananias continua com a gente. Não vou largar a Ananias, mas quase 40 minutos de programa. Deixa ele aí. Quero mandar um abraço especial. Hoje é o aniversário do nosso